Muita gente acredita que envelhecer é apenas ver o corpo mudar, o espelho mostrar sinais do tempo e a energia diminuir aos poucos. Mas a verdade é que o que mais envelhece uma pessoa não são os anos, e sim as ideias que ela carrega sobre essa fase da vida. Depois dos 60, muitos passam a viver no modo automático, aceitando limites que nunca foram impostos pelo corpo, mas pela mente. E é exatamente aí que começa um envelhecimento triste, pesado e solitário. Este vídeo não é para assustar você, mas para abrir seus olhos. Porque existem verdades simples, quase nunca ditas, que podem transformar completamente a forma como você vive seus próximos anos. Verdades que, quando compreendidas, trazem leveza, paz e até alegria de volta. Se você chegou até aqui, fique comigo até o final. O que você vai ouvir pode mudar a maneira como você se vê, como os outros te veem e, principalmente, como você escolhe viver daqui para frente. A primeira verdade é que envelhecer não significa se tornar invisível, mas muitas pessoas passam a agir como se fossem. Aos poucos, deixam de opinar, de se posicionar, de expressar vontades. Começam a falar mais baixo, a pedir desculpas por existir, a aceitar desrespeito em silêncio. Não porque perderam valor, mas porque foram convencidas de que agora devem dar espaço. Só que o mundo não respeita quem se apaga. Pessoas que continuam sendo ouvidas depois dos 60 são aquelas que permanecem presentes, interessadas, curiosas e firmes. A idade não tira sua importância. O silêncio forçado, sim. Outra verdade difícil de aceitar é que ninguém é responsável pela sua felicidade além de você. Muitos idosos esperam que os filhos liguem mais, que os netos visitem, que alguém lembre deles com frequência. E quando isso não acontece, a frustração vira mágoa, a mágoa vira amargura. Mas a vida muda, as rotinas mudam, e quem não cria novos sentidos acaba vivendo apenas de expectativas não atendidas. Pessoas que envelhecem bem são aquelas que constroem uma vida própria, com interesses, hábitos e prazeres que não dependem do outro. Isso não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Existe também a crença de que depois de certa idade não vale mais a pena mudar. Muitos dizem, agora já é tarde, sempre fui assim, não adianta tentar. Mas o cérebro continua aprendendo enquanto está vivo. O que paralisa não é a idade, é o medo de errar, de parecer ridículo, de sair da zona de conforto. E esse medo envelhece mais rápido do que qualquer ruga. Pessoas que se permitem aprender algo novo, nem que seja pequeno, mantêm a mente viva, o coração ativo e a autoestima de pé. Outra verdade que quase ninguém fala é que cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar do corpo. Muitos idosos tomam remédios, fazem exames, seguem dietas, mas ignoram a solidão, a tristeza constante, o ressentimento guardado por anos. Emoções reprimidas adoecem o corpo. A dor que não é falada encontra outro caminho para se manifestar. Envelhecer com tranquilidade exige coragem para olhar para dentro, perdoar, soltar o que pesa e aceitar ajuda quando necessário. E talvez a verdade mais libertadora de todas seja entender que envelhecer não é perder tempo de vida, é ganhar tempo de consciência. Depois dos 60, você já viveu o suficiente para saber o que realmente importa. Já errou, já acertou, já perdeu e já recomeçou. Agora não é o momento de se esconder, mas de viver com mais intenção. Quem entende isso, envelhece mais leve, mais inteiro e mais em paz. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, continue comigo. Ainda existem verdades que quase ninguém tem coragem de dizer, mas que podem transformar completamente a forma como você vive os próximos anos. Existe uma verdade que só fica clara quando a gente observa pessoas reais vivendo essa fase da vida de formas completamente diferentes. Eu quero te contar a história de Dona Helena. Aos 67 anos, ela acreditava que sua vida já tinha encolhido. Acordava, fazia o básico da casa, assistia televisão e esperava o dia terminar. Dizia para si mesma que já tinha vivido tudo o que precisava. Mas no fundo, sentia um vazio constante. Uma sensação silenciosa de que estava apenas passando o tempo, não vivendo de verdade. Um dia, quase por acaso, Dona Helena aceitou acompanhar uma amiga em uma aula simples de dança para a terceira idade. Não porque queria dançar, mas porque queria sair de casa.
No começo, ficou no fundo da sala, com vergonha, achando que estava velha demais para aquilo. Mas algo curioso aconteceu. Ao se permitir estar ali, mesmo com medo, algo dentro dela despertou. Ela começou a rir mais, a se movimentar melhor, a se sentir novamente parte do mundo. Meses depois, não era apenas a dança que tinha mudado. Dona Helena falava com mais firmeza, se arrumava com mais carinho. Passou a dizer não quando algo a incomodava, e sim para o que lhe fazia bem. Essa história revela uma verdade poderosa. Não é a idade que limita a vida, é a desistência silenciosa que acontece quando a pessoa acredita que já não vale mais a pena tentar. Envelhecer bem não exige grandes mudanças, exige pequenos atos de coragem diária. Um convite aceito, uma rotina ajustada, um hábito novo. São essas pequenas decisões que reativam a vontade de viver. Outra verdade importante é que o corpo responde à forma como é tratado, independentemente da idade. Muitas pessoas acreditam que a dor constante, o cansaço e a rigidez são obrigatórios depois dos 60. Mas grande parte disso vem do sedentarismo emocional e físico. Quando a pessoa se move, se cuida e se respeita, o corpo responde. Talvez não como aos 30, mas de uma forma surpreendentemente melhor do que muitos imaginam. Existe também a ilusão de que envelhecer com dignidade significa se anular para não incomodar. Quantos idosos deixam de expressar opiniões para manter a paz? Quantos engolem palavras para não parecerem difíceis? Só que essa falsa paz cobra um preço alto. O preço é a perda da própria identidade. Pessoas que envelhecem de forma mais saudável emocionalmente são aquelas que se posicionam com respeito, mas sem medo, que entendem que ainda têm voz, ainda têm valor e ainda merecem ser levadas a sério. Se você está ouvindo isso e se reconhece em alguma dessas situações, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas passam por esse processo sem perceber. Mas o primeiro passo para mudar é a consciência. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar o envelhecimento de uma forma diferente, eu te faço um convite simples. Se inscreva no canal A Arte de Envelhecer, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes uma mensagem chega exatamente no momento certo para mudar uma vida. Fique comigo, porque na próxima parte eu vou falar sobre verdades ainda mais profundas, aquelas que quase ninguém diz, mas que fazem toda a diferença entre apenas envelhecer e envelhecer em paz. Há uma verdade sobre o envelhecimento que quase ninguém gosta de admitir, mas que muda tudo quando é compreendida. A forma como você envelhece é profundamente influenciada pelas histórias que você conta a si mesmo todos os dias. Muitas pessoas chegam aos 60, 70 anos repetindo frases internas como "não dou mais conta", "isso não é para minha idade", "agora é tarde demais". Essas frases parecem inofensivas, mas aos poucos vão moldando a realidade. O corpo escuta, a mente acredita, e a vida se encolhe. Observe duas pessoas da mesma idade. Uma reclama do tempo todo, vive cansada, sente dores constantes e evita qualquer novidade. A outra também sente limitações, mas fala com curiosidade sobre o amanhã, se adapta, aprende coisas novas e mantém vínculos sociais. A diferença entre elas não está apenas na saúde física, mas na forma como encaram o próprio envelhecimento. Aceitar a idade não significa desistir da vida. Significa aprender a viver com mais sabedoria. Outra verdade pouco falada é que a solidão não começa quando se fica sozinho. Ela começa quando a pessoa deixa de se sentir necessária. Muitos idosos se sentem invisíveis, como se não tivessem mais um papel claro no mundo. Mas o ser humano precisa de significado em todas as fases da vida. Pode ser ajudar alguém, compartilhar experiências, ensinar o que aprendeu, cuidar de algo ou de alguém. Quem mantém um senso de propósito envelhece com mais leveza, mais saúde emocional e até menos doenças. Existe também a questão do tempo. Quando somos jovens, achamos que temos todo o tempo do mundo. Quando envelhecemos, sentimos que o tempo está acabando. Mas essa percepção pode ser libertadora. Pessoas que envelhecem bem aprendem a valorizar o agora. Elas param de adiar a felicidade. Não esperam mais o momento perfeito.
o corpo perfeito ou a condição ideal. Elas fazem o melhor possível com o que têm hoje. E talvez uma das verdades mais transformadoras seja esta: pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional. Muitos idosos carregam dores físicas e emocionais sozinhos porque foram ensinados a aguentar firme. Mas dividir sentimentos, conversar, buscar apoio médico, emocional ou espiritual é um ato de autocuidado. Quem aprende a pedir ajuda envelhece mais leve, mais forte e mais conectado. O envelhecimento também ensina algo precioso. Nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas precisam apenas ser abandonadas. Discussões desnecessárias, mágoas antigas, culpas que já não fazem sentido. A paz interior passa a valer mais do que ter razão. E quando isso acontece, o corpo agradece. A mente relaxa. O coração desacelera. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo que envelhecer não é perder, é transformar. É trocar pressa por presença, aparência por essência, quantidade por qualidade. E ainda há verdades importantes que precisam ser ditas. Aquelas que ajudam a envelhecer com tranquilidade, sem medo do futuro e com mais amor pela própria história. Fique comigo, porque na próxima parte eu vou falar sobre o que realmente define um envelhecimento feliz e por que nunca é tarde para ajustar o rumo da vida. Chega um momento da vida em que entendemos que envelhecer não é apenas acrescentar anos ao calendário, mas aprender a fazer as pazes com quem nos tornamos. Muitas pessoas passam a velhice lutando contra o passado, contra escolhas que não podem mais ser mudadas, contra versões de si mesmas que já não existem. Mas a verdade é que a tranquilidade nasce quando paramos de brigar com a própria história e começamos a honrá-la. Cada erro trouxe aprendizado. Cada perda ensinou algo. Cada fase deixou marcas que construíram força. Outra verdade essencial sobre envelhecer bem é aceitar que o corpo muda, mas isso não significa abandono. Significa cuidado diferente. O descanso passa a ser tão importante quanto a atividade. O silêncio tão necessário quanto a conversa. E o ritmo precisa respeitar limites sem eliminar o movimento. O corpo envelhece melhor quando é tratado com respeito, não com cobrança. Comparar-se com o que era aos 30 só gera frustração. Comparar-se com quem é hoje gera consciência. Existe também um segredo que poucos falam. A felicidade depois dos 60 não vem de grandes conquistas, mas de pequenas rotinas bem escolhidas. Um café tomado com calma, uma caminhada curta, uma conversa sincera, uma noite de sono tranquila. Quem aprende a apreciar essas coisas simples, vive com menos ansiedade e mais gratidão. E a gratidão, comprovadamente, melhora a saúde emocional e até a percepção de dor. Envelhecer traz a oportunidade de escolher melhor onde colocar a energia. Não é mais preciso agradar a todos, provar nada a ninguém ou carregar pesos que não são seus. O tempo passa a ser valioso demais para ser desperdiçado com o que drena a alma. Quando essa consciência chega, a vida fica mais leve, mais clara e surpreendentemente mais feliz. E talvez a maior verdade de todas seja esta: nunca é tarde para recomeçar por dentro. Enquanto há consciência, há escolha. Enquanto há escolha, há possibilidade. Ajustar hábitos, mudar pensamentos, cuidar da mente e do coração sempre é possível. O envelhecimento saudável começa quando a pessoa decide se tratar com mais gentileza e menos julgamento. Se esta mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe seu like para que mais pessoas cheguem até aqui e se inscreva no canal para continuar aprendendo a envelhecer com mais sabedoria, saúde e paz. Porque envelhecer não é o fim do caminho, é uma nova forma de caminhar.